Diego Simeone é um treinador que pode ser chamado de muitas coisas. Trapaceiro, retranqueiro e até maluco, mas é impossível de não citar o seu poder competitivo. No Atlético de Madrid hoje monta uma história longa, mais de 10 anos no comando do time que já é mais que reconhecido pelo seu estilo de jogo e que desde a sua chegada guinaram a história do clube para outro caminho. Por 2 vezes a Champions ficou por um tris, e em outros momentos ela ficou muito próxima, mas não aconteceu, e quase sempre impedida pelo nome Cristiano Ronaldo. Mesmo assim, não é só a Champions que conta, porque o trabalho do Simeone como um todo é impressionante. De um time em dívidas a um dos melhores do mundo, da terceira força bem atrás de Real e Barcelona ao time que disputaria tudo com os dois. Porém, a história do lado do Atlético de Madrid não é a mais contada, então é por isso que hoje veremos como todo esse período aconteceu. E olha, esse é um daqueles vídeos que eu tento trazer uma ótica um pouco diferente de algumas histórias. Digo isso porque, falar das Champions do Cristiano, dos momentos decisivos desses jogos contra o Atlético é muito comum, mas vamos olhar pela ótica de quem perdeu e não de quem ganhou. E perdeu a Champions, né, porque nesse período o Atlético fez uma década impressionante dadas as circunstâncias. Só que é óbvio, pra chegar nisso tem todo um contexto antes e agora a gente tem que falar sobre como os caminhos de Simeone e Atleti se cruzaram. Na verdade voltaram a se cruzar, né, porque a história desses dois é bem antiga e começa lá nos anos 90. Simeone como jogador era conhecido pela sua garra, o típico jogador argentino que por vezes foi considerado maldoso, mas era vencedor, não tem como negar. No Atlético, além de se identificar com a torcida, ainda conseguiu ser decisivo. Venceu Liga e Copa no ano de 1996, inclusive fazendo gol do título na La Liga. Com isso feito, ele ruma para a Itália, onde segue sua carreira vencedora. Passa por Inter de Milão, passa por Lazio, enquanto isso o Atlético desmoronava. No ano de 2000, os colchoneiros foram a segunda divisão. Em 99, a última alegria contra o seu maior rival aconteceria. A última vitória sobre o Real Madrid até os anos que Simeone voltaria como técnico. Mas isso só aconteceria mais de 10 anos depois. E olha, o Simeone ainda volta ao clube um pouco mais reestruturado e já na primeira divisão em 2003. Passa um tempo, vai pro Racing e encerra sua carreira na Argentina. Um ídolo que ficou marcado com certeza na mente e nos corações colchoneiros. Mas sua história ainda não acabaria ali. Porque logo depois que ele aposenta é papo de poucos meses até que ele anuncia sua carreira de treinador, começando no próprio Racing. E assim, dado o retrospecto e a idolatria, todo mundo sabia que em algum momento ele seria treinador do Atlético de Madrid. Era um destino meio que óbvio. Não tô querendo dizer nada, mas pode ser que daqui a algum tempo quem siga esse mesmo caminho seja o Filipe Luís, mas como isso é futuro, vamos falar do Simeone. Sua carreira como treinador inicia com sucesso na Argentina, passa por Estudiantes, por River Plate em 2007, onde encontra um grande parceiro que ele reencontraria depois, o atacante Falcão Garcia. Ali ele deu seus primeiros sinais do grande goleador que seria, e logo ruma pra Europa. Quem vai pra Europa também é o Simeone, antes passa pelo San Lorenzo, depois aparecerá no Catania da Itália, onde não faz sucesso, e em 2011 volta pro Racing. Beleza, falei do Simeone, mas e o Atlético? Tava mal ainda? Não. Bem longe disso, inclusive. O início de século deles foi muito bom e não tinha do que reclamar. Treinadores como Javier Aguirre e Quique Sánchez Flores treinaram o Atlético nesse meio tempo. E o elenco também, no período em que Simeone treinava na Argentina, era muito bom. Chegando nos anos de 2010, a dupla de ataque era simplesmente absurda. Com o Agüero era um jovem de muito talento que já ia muito bem, obrigado. E do lado dele, um jogador de talento em seu auge, o uruguaio Diego Furlan. Se olhava pra base, ela também funcionava, Coque e De Gea estavam surgindo. E assim, com esse elenco impressionante que na temporada 2009-10, o Atlético se sagraria campeão da UEFA Europa League pela primeira vez em sua história. Tudo parecia correr pelo caminho certo, mas ao mesmo tempo era impossível olhar em volta e não ter medo, tanto externamente quanto internamente. Porque assim, estamos falando dos anos de 2010, então La Liga era outra parada. De um lado o Barcelona de Guardiola em seu auge, Messi, meu Deus do céu, e do outro o Real Madrid de Mourinho, um dos times mais verticais e avassaladores até aquele momento. O Cristiano Ronaldo tava numa fase inacreditável. E pra completar, o Atlético se atolou em dívidas, o que dadas as circunstâncias era uma situação bem grande. Para falar do Atlético de Madrid, a gente tem que entender como funciona na Espanha. Real Madrid e Barcelona são as duas grandes forças, e tentar competir com eles era uma tarefa praticamente impossível para qualquer time, principalmente naquele momento. O Atlético até deveria ser um time mais próximo a conseguir isso, mas devendo mais de 200 milhões de euros para a Receita Espanhola ia ser bem difícil, tanto que na temporada seguinte do título um desempenho abaixo. E rolou mais coisa, tá? O treinador Quique Sánchez Flores deixa o clube e quem assume para 11-12 seria Gregório Manzano. O elenco que ganhou a Europa League se desmanchou, a palavra é essa. Para começar, Agüero foi pro Manchester City, um jogador que depois pudemos ver todo o potencial que tinha e na Espanha era muito importante. Diego Furlan se uniu à Inter de Milão, e o goleiro que poderia ser o futuro do clube por muitos anos foi ser por muitos anos o goleiro do Manchester United. Para ser justo, chegadas também aconteceram. Veio Arda Turan, o zagueiro brasileiro Miranda e um jovem goleiro belga chamado Courtois, mas principalmente por um valor altíssimo o grande atacante que vinha do Porto, Falcão Garcia.
Mesmo assim, a química ainda não encaixou. O clube na primeira metade da temporada tomou goleadas de Real Madrid e Barcelona. Avançaram sim na fase de Europa League, mas estavam no meio da tabela no Campeonato Espanhol, tendo como gota d'água o resultado na Copa do Rei. O Atlético caiu para o Albacete, um time muito inferior e não chegou nem nas oitavas de final. A paciência com o Manzano acabou, e em dezembro, antes de virar o ano, a ligação de Madrid foi para a Argentina. Chegava a hora de Diego Simeone. E bom, o destino se cumpriu, inclusive o Simeone larga o Racing e já embarca direto para a Espanha. Sua primeira entrevista no dia 27 de dezembro já deixa claras suas intenções. Diz que queria uma equipe agressiva, forte e aguerrida, e aquele momento para ele era mágico. Em poucas semanas já mostrava trabalho. O Atlético vencia e já estava na 6ª posição da La Liga. Conseguiu classificações contra o Besiktas na Europa League e nas quartas bateu o Hannover da Alemanha. Era a segunda vez em 3 anos numa semifinal europeia. Voltando para a Espanha, o time conseguiu terminar em uma posição digna, a 5ª posição, e tinha tudo de positivo para buscar o troféu internacional. E tudo muito convincente, tá? O Simeone chegou e as coisas começaram a caminhar pelo caminho certo. Na semis, vitória incontestável contra o Valência, e na final uma vitória impressionante. Falcão fez 2 e Diego Ribas, ele mesmo, completou. A 2ª Europa League da história do Atlético estava conquistada, e tudo isso foi feito logo no primeiro semestre de Diego Simeone. Um elenco que se mostrava competente e jovem. As duas laterais tinham jogadores que se encaixavam perfeitamente ao que o técnico pedia, e isso é um exemplo, porque a verdade é que os jogadores se entregavam de fato ao que o Diego tinha a falar, e buscar voos maiores se mostrava possível, dava pra ser ainda mais ambicioso. E como todo mundo sabe, esses voos maiores acontecem na temporada 13-14, mas tem um ano antes disso e a gente tem que falar sobre ele. Pra 12-13 o time não fez grandes contratações porque, como foi dito antes, passava por problemas financeiros. Pra não dizer que não veio ninguém, um bom reforço que teve foi a volta do Diego Costa de empréstimo, após rodar a Espanha inteira praticamente. E pra começar em campo teria a Supercopa da Europa contra o Chelsea, que pra ser sincero foi uma humilhação. O Atlético fez 4-1, hat-trick de Falcão Garcia, que naquele momento era um dos melhores atacantes do planeta, e de camisa 9, talvez até o melhor. Digo isso porque em 2012 ele aparece entre os 5 da Bola de Ouro. A parceria que ele tinha com o Simeone funcionava de uma forma muito única, mas como a gente sabe, nesse momento não tinha como competir com o Barça e Real Madrid na La Liga. Mesmo assim, dava pra notar que começava uma transição, o Barcelona já tava sem o Guardiola e o Mourinho sairia do Real Madrid, mas ficar em terceiro pro Atlético naquele momento tava ótimo, não tinha do que reclamar. Só que a temporada não acabava ali e faltou falar de um torneio, a Copa do Rei, que o Atlético chegou na final. E você lembra que eu citei que o Atlético venceu a última vez o Real Madrid em 1999? Então, o momento chegava. 14 anos depois, a chance estava na porta. O que aconteceu, porém, era óbvio. Cristiano, Atlético de Madrid, em um jogo decisivo. Era óbvio que o homem ia brocar e foi isso que ele fez. Ele abriu o placar pro Real. No entanto, o Diego Costa empatou e o estilo Simeone entrou em prática. Defesa sólida. Courtois em noite inspirada. O muro estava armado e o Real teria que aguentar a prorrogação. Nela o gol aconteceu, mas não foi desse Madrid. O zagueiro Miranda de cabeça fez o gol no minuto 96. A maldição estava quebrada. O Atlético finalmente venceu o Real Madrid. Naquele momento a Espanha era vermelha e branca. E esse foi meio que o aquecimento pra gente chegar na grande temporada desse Atlético. E eu digo aquecimento porque, ganhar um título contra o seu maior rival, quebrando uma maldição no estádio deles ainda, é gigantesco. Mas antes da gente passar por tudo, deixa eu falar dos jogadores. Já citei o Courtois, que é e era absurdo, mas a dupla Godin e Miranda funcionava como poucas. 2 jogadores impressionantes. Tinha nas laterais equilíbrio com Juanfran e Felipe Luiz, e assim o sistema defensivo era muito forte. No meio, variações com Gabi, Coque, Thiago e até Diego, com Arda Turan sendo também um diferencial. E na frente o time teria o Falcão. Isso mesmo. Teria. Porque nessa temporada Falcão seria vendido pro Mônaco em uma proposta irrecusável. Então na frente a equipe teria que se contentar com o Diego Costa e com o já mais envelhecido Davi Villa. Não vou enfatizar muito isso, mas nesse tempo, em 2014, iniciou-se a campanha partido por partido. A torcida abraçou o trabalho do Simeone. O Atlético seria um time sul-americano na Europa. Do ponto de vista estilo de jogo, a gente pode interpretar o Simeone como um treinador resultadista, o que por muitas vezes ele é. Pode ser chato pra quem assiste, às vezes ele até mata jogadores por conta disso, mas que dá resultado? É inegável. O seu Atlético de Madrid, em todo o período que esteve lá, jogou jogos de 90 minutos atrás da linha de campo, por exemplo. Jogou no contra-ataque de uma forma aguerrida, uma forma mais sul-americana, digamos assim. E em 13-14, desde o início, ficou claro tanto pro Simeone quanto pro elenco que o objetivo era ser constante na liga. O que viesse fora isso seria lucro. E por quê? Porque tinha uma brecha. O Real era um time muito mais de mata-mata e o Barcelona já estava oscilando um pouquinho depois da saída do Guardiola. No primeiro ano não foi assim, mas agora um pouco mais. Então meio que dava pra acreditar. Eu vou destrinchar essa temporada inteira e você vai ver que é muito maluco. Se liga. O primeiro compromisso seria a Supercopa da Espanha contra o Barcelona, onde o Atlético fez uma boa decisão, mas ali o Neymar faz o gol de empate e o Barça vence. Mesmo assim, no início de La Liga, Simeone se mostrou forte. Em 6 jogos foram 18 pontos, e ao final da 10ª rodada, o time só tinha uma derrota. E o Simeone é retranqueiro? É.
e pode ser muitas vezes. Mas esse time em específico sabia ser dominante e fez várias goleadas nesse ano. Teve um 5-0 aqui e outro ali, um 7-0 no Getafe e o desempenho não era bom somente na La Liga. O clube se classificou tranquilamente na fase de grupos da Champions. Ou seja, nesse momento o time que era a terceira força já não estava mais tão atrás assim dos dois gigantes. E isso na Espanha, porque na Europa já dava pra dizer que o Atlético seria top 5 esse ano. Tava disputando a La Liga, tava disputando a Champions, mas na Copa do Rei chegou a hora de conhecer um roteiro bem específico que se repetiria algumas vezes. No título do vídeo tá escrito que o Cristiano Ronaldo impediu Simeone, e bom, eu acho que essa foi a primeira vez. Semifinal de Copa do Rei. O Real vence os dois jogos de forma humilhante com um agregado de 5-0. Cristiano fez 2 no jogo da volta. Seria a primeira vez que Simeone via seu carrasco agir contra ele. Só que esquece isso porque na Champions era diferente. Vitória contra o Milan nas oitavas, o que marcava uma história muito curiosa, já que a última vez que o Atlético tinha chegado nas quartas tinha sido também com Simeone, mas dessa vez como jogador. Tá bom, vamos tentar um pouco esquecer a Champions e voltar pra La Liga. Avançamos agora pra rodada 25. O Real de Ancelotti se encaixava e se colocava na primeira posição, com Atlético e Barça logo atrás. 4 rodadas depois, porém, tropeços acontecem, e agora faltando menos de 10 jogos, a terceira força era líder na liga. E assim os jogos foram seguindo e o Real meio que foi perdendo interesse e focando na Champions. A disputa agora era contra o Barça. E por uma ironia do destino, o último jogo da liga seria Barcelona contra Atlético de Madrid com um caráter decisivo. Mas antes de eu chegar nisso, eu tenho que voltar de novo pra Champions, porque nas quartas de final o adversário tinha sido justamente o Barcelona, onde depois de um empate na ida, na volta o Atlético faz o gol e se segura no seu estilo. O time agora estaria nas semis. O adversário seria o Chelsea de Mourinho. 2 treinadores muito enérgicos viram 2 jogos muito difíceis, com o primeiro acabando em empate. A volta era na Inglaterra, e mesmo fora de casa o Atlético venceria por 3-1, e o clube que em 2011 se via meio perdido chegava à final do maior torneio da Europa. E do outro lado, o Real Madrid, que tinha batido o Bayern. Cristiano tinha dado um show nas semis e na Champions era o grande artilheiro. A final seria um jogo carregado de emoções e em Madrid seria inesquecível. Então agora a gente conseguiu alinhar, teria 2 jogos finais nessa temporada, um na La Liga e um na Champions, contra Barcelona e contra Real Madrid. E sim, parece até que foi desenhado e o resultado de um jogo foi muito importante pro resultado do outro também, mas a gente já vai falar sobre isso. Porque agora eu paro aqui pra pedir pra você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Pra ser sincero, eu não sei se esse vídeo vai dar certo ou não, porque é uma ideia um pouco diferente. De qualquer jeito, por favor, me dá uma chance, tem vídeo direto por aqui e pode ser que você goste, e também você pode me dar sugestão nos comentários de outros assuntos que você quer que eu fale. Agora voltando pro que aconteceu primeiro, o jogo contra o Barcelona. Vamos olhar a tabela. O Atlético estava 3 pontos à frente, mas o Barça vencia no saldo de gols, ou seja, se perdesse, o título era Culé, que jogava em casa. Pra completar ainda o cenário desse jogo, Arda Turan, que era um nome importantíssimo, se machuca, e Diego Costa, que tinha feito mais de 30 gols pro clube naquela temporada, também. Quem abriu o placar nesse jogo foi Alexis Sánchez. O Barça tinha tudo para o título e o Camp Nou estava em festa. Só que gol de zagueiro de cabeça é uma coisa que marca o Atlético de Madrid nessa era, tanto pro bem e tanto pro mal. O Atlético empata com o Goldin de cabeça, e o título da La Liga agora se resumia a segurar o Barcelona. Segurar, porém, era a coisa que aquele Atlético sabia fazer de melhor, e assim foi. Depois de 18 anos, a seca de títulos espanhóis acabava, com 90 pontos na tabela e teria sido conquistada pelo mesmo cara que conquistou da última vez, Cholo Simeone. A festa em Madrid foi grande, mas ainda restava uma batalha contra o maior rival no Estádio da Luz, em Portugal. E o fim é triste. Só pra deixar claro, essas lesões que aconteceram no jogo contra o Barcelona influenciaram esse segundo jogo do Atlético, mas não parecia ter influenciado tanto, pelo menos por 93 minutos. Isso porque o Atlético abre o placar e se segurou. Segurou e segurou. A comemoração de campeão da Champions já estava na garganta. Porém, no último lance, escanteio para o Real. E o gol salvador de um zagueiro de cabeça agora acontecia do outro lado. E naquele momento, tudo que o Atlético tinha construído naquele jogo emocionalmente acabaria. Fisicamente o time morreu. A prorrogação foi cruel. O Real empilhou um atrás do outro. E para fechar o caixão, Cristiano Ronaldo mais uma vez tira o Atlético de Madrid. Mais do que perder o grande jogo de sua história, era ver o seu maior rival vencer sua tão sonhada La Décima. E ver um trabalho quase perfeito desmoronar ali. O Atlético foi praticamente irretocável por 99,93% da temporada, mas no minuto 93, o título mais sonhado da história do clube não veio. E cara, a gente sabe da ótica do Real, mas o Atlético também merecia. Não por ser o melhor time, tá? Não era. Mas tinha uma história legal e por isso merecia também ser campeão, assim como o Real Madrid. E assim, essa provavelmente foi a vez que os colchoneiros chegaram mais perto, porque depois disso, quando cruzava o Cristiano Ronaldo, era uma coisa de paternidade. A gente já sabia o que ia acontecer. E eu vou passar por isso em Champions, mas só pra deixar claro, aqui já é outro ciclo. Digo isso porque o time seguinte do Atlético já é um pouco diferente. Caras como o Saúl, por exemplo, começavam a surgir, a figura do Griezmann também era importante, e o Courtois, que até 2014 era um gênio no gol do clube, sairia para o Chelsea, assim como o Diego Costa. O
fantasma do Real volta em 2015. Na Champions seguinte, a derrota veio nas quartas e o Atlético não conseguiria ir adiante. Em 2016, porém, o Atlético reconstruído vinha pela vingança e estava pronto para colocar o Real à prova e finalmente chegar à tão sonhada UEFA Champions League. E não é brincadeira não, o Atlético até bate em alguns favoritos. A fase de grupos foi tranquila e passou pelo PSV nas oitavas nos pênaltis. Essa não foi tão simples assim. Nas quartas pegaria o Barcelona, o time que venceu a Champions no ano anterior com o trio MSN ainda em funcionamento, mas Cholo Simeone mais uma vez conseguiu. Derrota na ida, mas na volta no Vicente Calderón o Atlético fez 2-0, enquanto do outro lado da chave o Real vinha sedento e acabava de virar contra o Wolfsburg com Cristiano em uma daquelas noites de Champions. Nas semis, por acaso, a gente já viu isso em outro vídeo, mas o adversário seria o Bayern do Guardiola. E a melhor versão dele, o Bayern era o melhor time, mas o Atlético se provou copeiro. O que Simeone prometeu no primeiro dia de clube era fato. Jogar contra o Atlético de Madrid em mata-mata era encardido. O Real também passou do City, e a final entre os dois voltaria a acontecer. E você pensou que o roteiro seria diferente? É claro que não. De novo 1-1, de novo gol do Sérgio Ramos, mas dessa vez o Atlético se segura na prorrogação, e o jogo vai para os pênaltis. E vamos ser sinceros, nos pênaltis o Oblak tava de sacanagem, não pulou pra nenhum canto, e o Juan Fran perdeu o seu. Agora restava o Real pra decidir. E adivinha quem que bateria o quinto pênalti, né? É óbvio, Cristiano Ronaldo. Então vamos avançar para o ano seguinte. O Atlético deu muita sorte no mata-mata, pegando Leverkusen e Leicester, chegando de novo na semifinal, e do outro lado, o bicho papão. Cristiano faz 3 no primeiro jogo, a paternidade mais uma vez declarada, e o Atlético pelo 4º ano seguido cai pro Real Madrid. E aqui já ficou até engraçado, você deve pensar que, pô, o Cristiano sai do Real, as coisas param de ser assim. Mas não é o caso. Quando o Simeone viu o Real livre de seu caminho, o adversário seria ainda CR7, mas agora na Juventus. Juventus essa que não é Real Madrid. E o Cholo com seu time fez 2-0 na ida das oitavas, na temporada 18-19. Só que, pô, na volta... é complicado. Outro hat-trick de Cristiano, provocação devolvida e mais uma vez o sonho do Atlético tinha sido interrompido pelo mesmo cara. Não importa a idade, o clube ou a situação, se tratando de Atlético de Madrid, Simeone e Champions, se Cristiano está do outro lado, quem vencerá será ele. Nos dias atuais, como sabemos, Cholo segue no Atlético de Madrid. Esse é o time de sua vida e o seu modelo de jogo já está muito dentro da filosofia do clube. Só que agora, porém, um pouco já mais embaixo do que fora antes. O Atlético tem seus momentos, vence a La Liga em 2021 na reviravolta de Luis Suárez, mas cada vez mais o ciclo de Simeone pode estar acabando, e quem sabe daqui a um tempo ele não dá espaço para outra volta em Madrid. Mesmo com todas essas derrotas em Champions, a gente tem que exaltar que esse trabalho do Diego no Atlético de Madrid é impressionante, porque ele pega Cristiano e Messi no auge e do jeito dele consegue competir. Perde mais do que ganha, é verdade, mas isso era meio que claro. Os dirigentes do clube também merecem créditos. Junto com o Cholo e um time em crise, o Atlético se reergueu não só dentro de campo. Eu não citei muito sobre isso, mas nesse meio tempo o emblemático Vicente Calderón foi demolido e deu espaço para o Wanda Metropolitano, um estádio moderno que já brigou até final de Champions. Hoje, indiscutivelmente, a prateleira do Atlético mudou, e isso se deve muito a todos esses personagens. De qualquer forma, vamos à conclusão. Simeone fez no clube onde é ídolo o que prometeu. Pra torcida, ele sempre será um ícone. Infelizmente, trombou com um trem bem difícil de parar algumas vezes, mas que não apaga a história que ele já fez. Venceu uma La Liga com uma campanha irretocável, chegou a 2 finais de Champions, venceu a Europa League e colocou o Atlético não como o top 3 da Espanha, mas como um dos tops mundiais por um momento. Talvez o estilo de jogo não seja o mais encantador. Talvez por vezes você viu o elenco do Atlético e falou que poderia ter rendido mais nas mãos de outro cara. A história do ponto de vista colchoneiro também é muito bonita mesmo assim, e sem dúvidas, deixou sua marca.